Hoje nós estamos no 7º dia, referente ao 7º mês do ano de 2026. Aleluia! E a nossa campanha são 12 dias de oração por 12 meses do ano de 2026. Hoje nós vamos orar, nós vamos falar, nós vamos pensar, nós vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre este mês, que é o mês de julho. Eu acredito que você já tem o seu cartão. Se você não tem, procure os irmãos, os diáconos, eles vão oferecer para você. Mas já deve estar aí no seu coração aquilo que você vai colocar, que você já escreveu, que você já pediu, que você já desejou. E eu quero ler com você, porque ele está aqui no nosso painel. Vamos ler todos juntos? É o texto de Salmos 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. De novo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Terceira vez. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nisso? Amém? Nós vamos começar o ano de 2026 dizendo que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias, inclusive no mês 7. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos em Tua presença e somos agradecidos a Ti, porque o Senhor é bom. Nós Te damos graças, nós Te damos honras, nós Te adoramos. Nós bendizemos ao Teu nome e reconhecemos que o Senhor é soberano. Amém. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano sobre aquilo que já está no Teu coração e que já foi manifestado para cada um de nós através do Teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor é soberano, Senhor Deus, nesta reunião, nesta noite, porque como igreja, nós nos reunimos diante da Tua presença como corpo, como boca do Senhor, sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Então nos abençoa hoje, abre o nosso coração. Espírito Santo, que seja liberado o Teu mover, que seja liberado o Teu agir nas mentes e corações nesta noite, e que não haja empecilhos ou barreiras, mas cada pensamento seja levado cativo ao Senhor Jesus nessa noite, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, não apenas ouvir e entender com a nossa mente racional, mas que ela nos impacte, que ela traga um impacto nas nossas vidas, que mude as nossas vidas nesta noite, seja isso para o louvor e glória do Seu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês um texto que foi mencionado pela pastora no dia que nós nos reunimos sobre esta campanha. Isaías, capítulo de número 30. E nós vamos ler a partir do versículo 26. Aliás, versículo 18, desculpa. Versículos 18 a 26. A gente vai ler. Esse contexto, ele traz para nós uma realidade extremamente interessante. E o que eu quero com esta palavra nesta noite é ajudar a cada um de nós, inclusive a mim, a enxergar a bondade de Deus em tudo aquilo que nós vamos viver, em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós sofremos, em tudo aquilo que nós vivenciamos, mas também em tudo aquilo que nós cremos. Amém? Então que essa bondade ela seja vista em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias pela qual nós enfrentarmos, vivemos e passarmos. Todos acharam? Já está aqui no nosso painel. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição,
Contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-lo-ás fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, a qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos, os teus bois e os teus jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Amém? Amém. Irmãos, vocês sabem que eu amo começar as minhas pregações com os textos de Gênesis. Nós vamos falar sobre bondade. E às vezes nós temos dificuldade de ver a bondade de Deus quando alguma coisa não vai bem, quando alguma coisa não acontece da maneira como deveria ser. Às vezes nós temos a tranquilidade de enxergar o fato somente quando tudo corre da maneira como tem que ser. Puxa vida, eu estou bem, eu estou com saúde, eu estou tranquilo, minha casa está tranquila, nós estamos com saúde, nós estamos bem, tem uma reservinha lá no banco, tem serviço, tem. E quando a gente olha essa condição, a gente diz assim: ah, isso aqui está bom, Deus é bom. Mas quando dá uma dor na coluna, porque a gente dormiu de mau jeito, não está bom não, está ruim, está horrível, está caindo os pedaços. E aí a gente começa a questionar várias outras coisas, e não entra só isso. Porque o grande detalhe para nós é que Deus é bom quando as coisas são boas, mas Deus não é bom quando as coisas não são boas. O que nós não lembramos, na grande maioria das vezes, é que nós não vivemos no mundo perfeito. Nós não estamos morando no céu, nós estamos morando numa terra. E antes da gente entrar nesse contexto todo, deixa eu ler com vocês. E aí eu não vou ler, eu vou apenas mencionar, para que a gente chegue nesse ponto. Quando uma mãe, quando um casal vai ter um filho, e eles estão esperando por aquele filho é alguém desejado, o que normalmente acontece? Quem pode me falar aí alguma coisa? Quem pode compartilhar? O que acontece quando um casal está grávido e aí a criança vai chegar, ou pelo menos está a caminho, e aí todo mundo fica sabendo? O que ocorre normalmente? Ansiedade. Hã? Ansiedade. Ansiedade. Na mãe, no pai ali que é novo. Se for de primeira viagem, coitado, ele sofre. Há uma preparação para a chegada daquela criança. Há uma preparação de enxoval. O que mais? Alegria. Os colegas, as conhecidas, se for uma moça jovem, as outras ficam tudo em volta, fazendo uma festança. Nossa, que você está grávida. E fica aquela conversa toda, faz já. Não é? Faz chá, todo mundo pensa na fralda, na roupa, no berço, no carrinho, a cor do quarto, como é que vai ser. Todas as coisas, os nomes. Mas dá medo também. Dá, com certeza, eu também sei disso. Mas não vamos falar do medo, vamos falar da alegria. A Bíblia fala que em um momento da eternidade, Deus parou onde ele estava
abriu ou criou um negócio chamado tempo e espaço. E Deus falou: eu vou criar. Gênesis 1 começa exatamente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o texto vai designando tudo aquilo que foi feito. Detalhe, se você olhar, a impressão que a gente tem no texto de Gênesis, até o capítulo de número 2, é que Deus estava fazendo um chá de bebê. Deus estava preparando um quarto, Deus estava preparando a luz, Deus estava preparando a iluminação, Deus estava preparando o alimento, Deus estava preparando todos os recursos. E no sexto dia, Deus cria o homem. O mais engraçado é que Deus sai da eternidade, que eu não sei como é que pode ser feito isso. Ele faz um espaço no tempo e ele começa algo que nós chamamos de cronologia. Por isso nós temos hora, por isso nós contamos meses, por isso nós contamos anos. O nosso calendário não é o único que existe. Existem outros calendários ao redor do mundo que o tempo é visto e contado de formas diferentes. Mas ele vai fazendo isso ao longo desse período. O mais interessante é que todas as coisas Deus cria de uma forma singular, mas o homem, ele faz algo completamente diferente. A Bíblia diz que ele faz um boneco de barro, e aquele boneco, ele tem o corpo, mas ele não tem a vida. E então Deus vai e sopra naquele boneco. E a Bíblia diz que depois que Deus sopra, aquele boneco se torna alma vivente. É assim que nós, seres humanos, fomos criados. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas Deus não fez isso para o homem. Mas se não era para o homem, ele podia ter feito qualquer outra coisa, de qualquer outra forma. Porque aqui começa a história da humanidade. Não é só a história de Adão, não é só a história do início do mundo, é a história de toda a humanidade. Interessante que depois de um momento Deus olha e fala assim: mas não é bom que o homem esteja só, porque cada animal tinha o seu par. Cada animal tinha a sua companhia, tinha a sua realidade. E Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que lhe seja idônea, que lhe seja igual. Então o homem não é para a esposa o dono, porque ela não é um capacho, mas também a esposa não é superior ao homem, porque eles estão juntos para trabalharem em conjunto. O trabalho é desenvolvido pelos dois, a vida é desenvolvida pelos dois, não há imposição de um ou do outro, há um compartilhar de vidas. E há um compartilhar de um plano divino que é de Deus para eles. Isso precisa ficar claro. Porque aquela realidade que Deus criou é o que Deus abençoou no momento seguinte. No momento seguinte, Deus disse: olha, crescei e multiplicai. E quando Deus faz essa criação do homem e da mulher, a Bíblia diz que Deus olha e diz: e viu Deus que era muito bom. Não era só bom, como ele viu toda a outra criação. Então, quando nós falamos de observar a bondade de Deus, a bondade de Deus não começou hoje comigo, ou ele não começa quando as minhas coisas dão certo. É por isso que eu quero voltar, e eu voltei tão longe. Eu quero que vocês entendam que o plano de Deus para a nossa vida não começou hoje, nem no ano que você nasceu, que eu não sei qual ano que foi. Mas ela começou no plano de Deus lá na eternidade, já estava lá. O texto de Efésios, no capítulo 1, vai dizer que Deus nos planejou. Você, como ser humano, não é apenas um erro. Você, como ser humano, não é apenas uma situação que aconteceu. Eu fui colocado no mundo, eu nem sei quem eu sou. Não é assim. Porque quem tem o projeto para a sua vida é alguém que se chama Deus. E Deus tem um projeto pronto, não é um projeto pela metade. O detalhe é que nós muitas vezes queremos a vida, mas não queremos o projeto que Deus tem para a vida que Ele quer dar para nós.
E é onde embola o meio de campo. Porque nós nunca mais seremos diferentes ou iguais a qualquer outras pessoas, porque cada um de nós somos diferentes no seu patamar. Na sua realidade, Deus fez cada pessoa única. Ninguém vai ser igual, ainda que nós possamos parecer com o outro, jamais seremos iguais a eles. Isso precisa ficar claro no nosso coração, porque a bondade de Deus não começou no ano que nós nascemos, começou no plano dele que estava lá atrás. E a única forma da nossa vida ter sentido é nós entendermos que para nós vivermos alegres e satisfeitos não é a realidade agora. É viver no projeto dele que está pronto. Porque viver agora é como a gente chegar na festa e comer um salgadinho frio. Você já chegou numa festa que já estava no vinho? Você já chegou numa festa que o bolo já tinha sido comido, só tinha aqueles restolhos em cima da mesa? Você já chegou numa festa que todo mundo já bebeu a bebida e agora o que tem está tudo quente, assim, meio pela metade, as garrafas já estão ali, alguns copos já estão até virados? Você já viu alguma situação assim? Se nós olharmos para a vida nossa, apenas de agora para frente, nós vamos entender, nós vamos enxergar isso. Mas se você voltar no passado e entender que Deus tem um projeto de vida, e que o projeto de vida dele não é falido, o projeto de vida dele é extraordinário, você pode desfrutar. E você não só pode desfrutar, você pode fazer parte. Que isso é que é a parte importante. Deus quer que você faça parte do projeto de vida que Ele tem para você. Não encaixa para ninguém. Ah, pastor, mas Deus vai usar outras pessoas, sim. Mas eles não serão você. Eles não terão a sua qualidade. Eles não terão o seu tempero. Usando um contexto mais culinário, que a gente tem bastante gente da culinária aqui na igreja. Não vai ser o seu tempero. Deus tem um projeto para a sua vida, Ele tem a sua cara. Não adianta você fugir. Só que se você não entender isso, você vai olhar para cada circunstância e você vai dizer: Deus me abandonou, Deus não é bom, Deus não faz o que eu preciso, Deus não me atende, Deus não me quer, Deus isso, Deus aquilo, para que eu quero saber dele? Porque exatamente esse texto de Isaías diz assim: pois o Senhor espera. Por que você acha que Ele espera? Por que você acha que esse texto está escrito aqui dessa forma? Porque nem sempre nós temos a ideia daquilo que Deus quer de nós. Nós cantamos uma música agora há pouco dizendo isso: eu não sei o que Deus tem para mim. Quando Deus escreve isso através do profeta Isaías, o povo de Israel estava vivendo uma situação de mudança. E você vai encontrar a história do povo de Israel o tempo todo, Deus intervindo e dizendo: eu quero que vocês vivam assim. Aí quando Deus acaba de dizer, o povo faz outra coisa diferente. Aí Ele volta de novo: eu quero que vocês façam assim. Aí o povo faz outra coisa diferente: eu quero que vocês façam assim. Aí o povo faz outra coisa diferente: eu quero que vocês façam assim. Isso é muito sério, porque no final das contas nós acabamos colhendo o que nós plantamos e não o que Deus realmente quer nos dar. A pastora, quando pregou na quarta-feira, ela falou sobre Moisés, e é um momento bem interessante, porque bastou que Moisés se ausentasse do povo 40 dias, irmãos, não foi 40 anos, foi 40 dias, e o povo lá embaixo começou assim, ele morreu, alguma coisa aconteceu com ele. Imagina, ele já teria descido se fosse, ele tivesse vivo, morreu, estava em cima da morto, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o que eles fazem? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um bezerro, e a gente vai dizer que foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Meu Deus. Você já imaginou um negócio desse? Você já lembrou, ou eu quero que você pense, quantas vezes nós olhamos uma situação ruim e a gente não pensa, a situação vai se resolver, a gente pensa assim: nossa, mas e se isso acontecer?
Não é assim? A gente dá um salto, mas não é um salto para o melhor, é um salto. Você já pensou se isso acontecer dessa forma? Eu estou com uma dor de cabeça. Não, mas isso aqui é um... Será que é um câncer? Nossa, será que... E agora? Aí eu não estou com medo de ir no médico. E se eu for no médico, se for um câncer, o que eu vou fazer? Nossa, mas é uma reunião, foi marcada. Mas e se eu for mandar embora? Ah, isso aqui vai ser para me mandar embora. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu ficar desempregado? Você já pensou como nós temos a facilidade de fazer isso? Ou é só eu que penso assim? Alguém mais? A gente pensa assim, irmãos. Só que quando a gente tem a vista centrada para essa realidade negativa, a gente não olha a bondade. A gente não olha o que é bom. E eu não estou dizendo isso para vocês porque eu quero manipular a cabeça de vocês, não. Uma coisa bem simples. Eu não sei qual é a marca do seu carro. Mas o carro que você comprou, antes de você comprar, você não via muita marca dele na rua. Mas depois que você comprou, o tempo todo você vê aquele carro e pensa, nossa, por que tem tanta gente com carro igual o meu? Mas você não observava antes. Não é que não estava, eles estavam lá. Mas você nunca prestou atenção, você nunca reparou, nunca viu. Mas porque você tem um igual, você começa a enxergar o dos outros. O que eu quero dizer com isso? Que se você começar a mudar os seus olhos das coisas ruins e começar a colocar os seus olhos em Deus, você vai começar a ver a bondade dele todo o tempo. Porque uma das coisas que a Bíblia é para nós, ela nunca foi mentirosa. Ela nunca foi enganosa. Quando você para e dá uma olhadinha, depois que você puder, chega em casa, lê o texto de Gênesis, você vai ver um cuidado de Deus em todas as coisas. Irmão, se Deus tivesse deixado o sol mais próximo da terra por um grau que fosse, a gente morria assado. A gente era fulminado. Por outro lado, se ele tivesse deixado o planeta Terra um pouquinho mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. Cada item que Deus planejou, que Deus criou sobre a face da terra, que Deus criou em mim e você, no nosso corpo, da maneira como nós somos, foi planejado, foi elaborado, foi pensado, foi analisado. A gente pode até achar que não, a gente pode até não ver isso, mas quando nós paramos e começamos a olhar cada detalhe da Bíblia, você vai dizer, cara, esse homem podia estar pensando em qualquer coisa, mas ele estava pensando em mim, ele estava pensando na minha realidade, porque se esse planeta existe até hoje, é porque Deus planejou ele para existir, e não vai acontecer outra coisa a não ser existir, até o momento em que ele quiser. Ele cumpre, ele faz aquilo que ele diz. E por que o texto está dizendo, o Senhor espera? Porque enquanto a gente não tirar os olhos do que está errado e começar a olhar o que está certo, Ele está esperando que a gente entenda isso, que a gente enxergue isso, porque aí a gente vai ver a misericórdia que Ele tem para as nossas vidas. Ele vai ver a misericórdia que Ele tem para você. Ele vai ver a misericórdia que Ele tem para mim. Nós vamos enxergar aquilo que Deus já está fazendo por nós. O Antigo Testamento, ele é o registro claro daquilo que o homem é. Nós vamos encontrar os homens fazendo esse bezerro de ouro. E o mais interessante é que quando Moisés desce do monte, ele trazia as tábuas da lei na mão. O que acontece quando chega uma polícia e tem um meliante próximo? Mas se não der para correr, ele é preso, ok? Moisés estava descendo com a lei santa do monte, e quando ele chega, ele não encontra um meliante, ele encontra uma nação de meliantes que estavam exatamente quebrando todo aquele processo que aquela lei estava dizendo que eles não podiam fazer. Naquele dia morrem 3.000 pessoas de uma tacada só. Aí você sabe o que Moisés faz? Moisés quebra a lei. Por que Moisés quebra essa lei? Porque se ela tiver quebrada, ela não cumpre o papel de julgar aqueles que tinham feito coisas erradas.
Então há uma manifestação da misericórdia nisso. A lei deixou de existir na hora que ele quebra, ainda que ela existisse na realidade espiritual, mas na realidade física, escrita como deveria ser, ela não existe mais, e aquele povo tem a oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que Deus manifesta a sua graça quando nos 400 anos que o povo estava preso, cativo no Egito, Deus prepara a vida de Moisés, e Deus não prepara da última hora. Deus prepara quando as parteiras escondem Moisés e salvam a vida de Moisés. Deus manifesta a sua bondade quando o filho Moisés é colocado dentro do rio Nilo. Deus manifesta a sua bondade quando é a filha, a pessoa lá de Israel, do Egito, que recebe a criança e que vê a criança exatamente naquela hora. Deus manifesta a sua bondade quando Moisés é criado pela própria mãe. E Deus manifesta a sua bondade nos 40 primeiros anos, quando Moisés é treinado dentro do palácio do Egito. Deus manifesta a sua bondade quando nos 40 anos seguintes que ele foge, porque matou um egípcio, ele vai ser trabalhado no coração, lá no deserto, cuidando das ovelhas. Você consegue ver a bondade de Deus? Você consegue enxergar essa graça maravilhosa? Quando esse povo sai, mais de 3 milhões de pessoas do Egito, eles saem ricos. Porque a orientação que eles recebem antes de saírem do Egito é que eles peçam para os seus senhores. Eles trabalharam como escravos, mas quando eles saem com a riqueza do Egito. Foi por isso que eles conseguiram construir um bezerro de ouro, porque tinha muita coisa que eles carregaram de lá. O pagamento veio em cash nas mãos deles para eles irem para o deserto. Mas quando eles chegam na presença de Deus, que Deus se manifesta no monte com relâmpagos, com trovões, e o monte treme, eles ficam assombrados e dizem: Moisés, vai lá e fala você com Deus, porque se você falar, fica tudo certo. O que você resolver com ele está resolvido. A gente gosta de terceirizar. Sempre gostou, ele está dizendo não. Aí Moisés conversa com Deus, Deus diz assim: então eu vou dar uma lei para vocês, e tudo que eu disser vocês vão cumprir. Não, nós cumpriremos, pode ficar sossegado, nós cumpriremos. Já viu aquela promessa furada? Não, nós vamos fazer, tudo que for dito a gente vai fazer. Não, pode deixar. E o que a gente vai observando no Antigo Testamento, irmãos, é exatamente o comportamento humano. Nós vamos olhando um homem que tem atitudes que não condizem com aquilo que Deus quer. E eles reclamam de Deus, mas eles veem a mão de Deus intervindo o tempo todo sobre eles. A entrada na terra prometida não é uma promessa apenas para o povo de Israel, é uma promessa que Deus fez com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Ele diz assim: você vai sair da sua terra e você vai rodar pelo mundo, e aquele lugar que você andar vai ser um lugar que eu vou te dar para você e para os seus descendentes no futuro. É aquela terra que Abraão anda, que é dado para eles. É essa terra que nós chamamos hoje de Israel. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. O projeto de Deus não era maldade, era bondade. Mas em muitas ocasiões o povo não tinha entendimento. Como nós muitas vezes agimos da mesma forma, não temos entendimento. Nós vamos olhar isso com Abraão, nós vamos olhar isso com os seus filhos, Jacó, nós vamos olhar isso com todos os outros que haverão de vir após ele. E quando chega no momento de entrar na terra prometida, eles não olham para a promessa. A Bíblia diz que eles ouvem a conversa de 10 príncipes. Não, lá tem gigantes. Não, lá os homens são grandes e nós somos como gafanhotos. Nós somos gafanhotos aos olhos deles. Mas isso era alguma coisa que eles haviam dito? Alguém daquela cidade disse isso para o povo de Israel? Não. Mas essa era a maneira como o povo de Israel via a si mesmos. Eles se viam como gafanhotos.
Está lá em Números capítulo 13. E há um detalhe engraçado, eles dizem assim: os nossos filhos e as nossas mulheres vão morrer. E aí Deus diz assim: bom, já que vocês falaram que a mulher de vocês vão morrer e os filhos, eles entram, vocês não. E eles passaram 40 anos no deserto, rodando no deserto, até que aquela geração de filhos se tornou capaz de entrar na terra prometida. Quem recebe a terra prometida? Os filhos. Mas Deus cumpre a promessa que Ele havia feito para Abraão. A bondade do Senhor se manifesta nessas ações de misericórdia que Deus vai fazendo, ocasião após ocasião, situação após situação. Aí nós temos agora o Novo Testamento. Chega Jesus. O mais interessante é que Jesus é o cumprimento de uma promessa feita para Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 15. Jesus é o cumprimento dessa profecia, dessa palavra. Deus estava dizendo e trazendo sobre a vida de Israel Jesus que Ele havia prometido para Adão e Eva naquela ocasião. Quando Jesus chega, é engraçado que Mateus tem essa atitude. Ele vai dizendo assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta a respeito de Jesus. Você vai pegar e ler o livro de Mateus, você vai encontrar isso várias vezes. Mateus escreve para comprovar que as profecias que foram ditas no Antigo Testamento estão se cumprindo sobre a vida de Jesus. Ele quer tirar toda dúvida, ele quer tirar todo problema que possa haver sobre isso. É interessante que ele começa fazendo uma nomeação de pessoas. Ele vai criando uma linha sucessória até chegar em Jesus. O mais interessante é que quando acontece isso, quando ele fala com uma mulher. Chega o anjo Gabriel para uma mulher chamada Maria. A Bíblia diz que ela deveria ter uma volta de 17 a 20 anos, ela não tinha muito mais do que isso, talvez até menos. E quando o anjo chega e diz: ó, abençoada, agraciada, bendita seja você, ela diz: ah, Senhor, o que ocorre? Qual é a questão? E ele começa a dizer tudo aquilo que ele havia programado para ela. Sobre ti, você vai ter um filho, e teu filho chamará Jesus, porque ele livrará o povo dos seus pecados. Ela diz: como isso vai acontecer? Eu não conheço homem nenhum, ou seja, eu não tenho relacionamento com homem nenhum. Ela estava desposada de José, mas era um compromisso de família, não era um relacionamento de casamento. Era um noivado, que ainda não havia se cumprido, que ainda não havia acontecido, não havia ainda acontecido. Mas ela diz: olha, se cumpra segundo a sua boa vontade. Você já pensou isso? Ela vai ficar grávida de alguém que ela não sabe quem é, numa situação que ela não entende, e aí hoje diz para ela assim: ó, mas fica tranquila, porque a sua prima também já ficou grávida, e todo mundo sabe que ela é estéril, mas ela está lá grávida, ela é uma idosa. Quando o anjo fala isso para Maria, José fica sabendo da situação e tenta fugir. Na noite que ele tenta fugir, o anjo vai até ele e diz assim: não temas. O que está acontecendo com Maria não é normal, não é comum, foi Deus, o Espírito Santo envolveu ela e ela ficou grávida de um menino chamado Jesus. Porque para Deus não haverá impossíveis. Deus estava pensando em quem, irmãos, quando Ele manda Jesus para cá? Quando Jesus é enviado para a terra, Deus estava pensando em quem? Quem se beneficia com a vida de Jesus aqui? Nós, queridos. Eu quero que você seja capaz de dizer: eu sou beneficiado pela morte de Jesus. Vamos lá, com bastante vontade, esse negócio de ganhar. Eu sou beneficiado com a morte de Jesus. Isso demonstra de Deus amor por você, por mim, por nós. Ele não estava brincando, Deus não estava
criando uma história qualquer, ele estava cumprindo uma promessa que ele fez lá. E olha quantos anos se passaram. O mais interessante é que o texto vai trazendo essa realidade. Lucas vai dizer que ele é a redenção de Israel, e ele fala de duas pessoas: um homem idoso e uma mulher idosa. Um homem idoso que era chamado, que estava ali buscando a presença do Senhor. Lucas capítulo 2, versículos 30 e 32. Ele procura, ou esse homem chega, e ele olha esse momento específico que Maria está trazendo Jesus até o templo. O mais gostoso desse texto, verso de número 25, eu não vou ler todo o texto porque a gente não tem muito tempo, mas a Bíblia diz que ele chamava Simeão. Nos versos 30 a 32 ele diz assim: os meus olhos, Simeão toma um menino, porque ele era um sacerdote, Jesus chega com a criança para apresentar no templo, ele recebe essa criança, e quando ele pega a criança na mão, ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Esse primeiro momento é algo extraordinário. Esse homem chamado Simeão reconhece quem Jesus é. Em momento seguinte, tem uma outra mulher idosa, versículo 36 em diante, diz que ela era viúva, 37, de 80 anos, e ela estava ali, e ela não deixava o templo, mas adorava o Senhor noite e dia, em jejuns e oração. E quando chega esse momento, ela diz assim, ela começa a dar graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que eu quero que você perceba é que Deus prepara um projeto de vida que não está incluído ele, está incluído nós. Deus não manda Jesus por causa dele, porque por causa dele, como Deus, ele pode fazer tudo de novo. Não há problema nenhum para nós. Não há problema nenhum no coração dele em relação a isso. Mas ele preparou o berço, ele preparou o local, ele criou, ele amou. E a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que enviou Jesus. Deus amou você, meu irmão e minha irmã, de tal maneira que Ele mandou Jesus para morrer por você e pagar os pecados que você cometeu. O mais interessante é que eu sou pecador, no contexto humano eu tenho falhas, mas Ele não tinha nenhuma. Ele é o primeiro Adão, aquele homem lá que nasceu é o primeiro Adão que pecou e fez isso com toda a humanidade, desvirtuou todos os seres humanos. Mas quando Jesus chega, ele não tem nenhum pecado. A Bíblia diz que o diabo vai atrás dele o tempo inteiro, tentando em todas as coisas. Não há um momento de paz. Mas a Bíblia diz que em momento nenhum ele caiu. E quando chega o momento da cruz, Jesus assume a responsabilidade pelo meu erro. Ele pega o meu carnê das Casas Bahias, que fazia 50 mil anos que eu não pagava, e ele paga. Ele pega a sua dívida e paga a sua dívida. Ele pega a minha dívida e paga a minha dívida no preço de vida, sangue por sangue. Ele leva sobre ele não apenas as nossas dívidas, ele leva sobre ele as nossas enfermidades. Ele leva sobre ele as nossas misérias, as nossas maldições. O texto de Gálatas vai dizer que ele se torna o próprio pecado. E não é à toa que na cruz ele grita Eli, Eli, lama sabachthani. Mas por que ele faz isso? Porque esse texto de Isaías 30 tinha que se cumprir. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem
bem-aventurados todos os que nele esperam. Você consegue entender? O injusto fica vivo para que o justo assuma a sua responsabilidade. Para que nós pudéssemos voltar de novo para Deus, Jesus morre no nosso lugar. Para que nós pudéssemos de novo voltar ao Éden, não mais aquele Éden jardim físico, mas que nós pudéssemos voltar à presença de Deus de novo, Jesus morre no nosso lugar e se entrega por nós. Assume as nossas responsabilidades e as nossas culpas. Eu quero que você bote o olho nisso. E eu quero que você diga para você: nunca mais eu vou olhar as coisas ao meu redor e dizer que Deus esqueceu de mim. Nunca mais eu vou olhar para as circunstâncias e dizer que Deus não me ama. Nunca mais eu vou procurar coisas ruins para acreditar, porque o meu Deus me mostra que Ele me ama demais, além do que aquilo que eu imagino e que eu penso. A gente fica tentando resolver pecados, mas a parte mais séria é dizer: Deus, eu assumo um compromisso com o Senhor, que eu nunca mais vou voltar àquela vida de antes. Isso precisa acontecer em mim e você. Eu vou assumir a minha responsabilidade de viver uma vida que agrade o Senhor. Eu vou chegar mais perto dele todos os dias. Eu vou chegar mais perto dele lendo a Bíblia. Ah, pastor, ninguém mais vai entrar na minha frente, eu não vou atrás de ninguém para pedir oração, porque agora eu vou falar com meu pai sozinho, eu e ele, cara a cara, mesa a mesa, sentado. Essa realidade de hoje que nós estamos fazendo é o momento em que o pai chama os seus filhos, e você é filho tanto quanto eu sou, e ele quer conversar com você olho a olho, cara a cara. Ele não quer enganar você, ele não quer iludir você. E Ele não quer que você terceirize isso. Ele quer que você experimente isso. Porque o negócio é tão bom, tão bom, tão bom, que quando nós olhamos para os olhos dele, não temos outra realidade a não ser chorar e nos entregar. Amém? A partir de hoje, comece a mudar a sua perspectiva. Porque a promessa é assim: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado gastará os lugares espaçosos, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha, em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz dos 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Essa chaga foi Jesus morrer na cruz. Essa chaga foi ele receber a responsabilidade dos meus erros. E a minha responsabilidade como filho é não cometer mais os mesmos erros. É entender que para aqueles erros eu morri e que agora eu tenho uma nova vida com Cristo. Porque quem realizou isso em mim foi o Espírito de Deus, não foi ninguém. É por isso que eu insisto para os irmãos que a Bíblia diz que nós somos o templo. O templo é um lugar sagrado. O templo é um lugar de habitação espiritual. O templo não é um lugar de bagunça. E se você é o templo, se eu sou o templo, se você é o templo não é essa realidade. Isso aqui é uma casa que nós nos reunimos para adorar o Senhor e Deus se manifesta aqui. Mas a realidade da vida é eu e você. É quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós nos tornamos o templo. É quando nós vamos para o serviço, nós nos tornamos o templo. Quando nós vamos para a escola, nós nos tornamos o templo. Porque nós carregamos em nós a presença do Senhor. A presença do Senhor não está presa aqui dentro. Ela está na nossa vida, na minha e na sua vida. Cada vez que nós andamos, cada vez que nós falamos, cada vez que nós saímos daqui, nós carregamos a presença de Deus junto. E aonde nós chegamos, a presença chega. É por isso que nós temos que mudar essa mentalidade. Eu não preciso mais olhar para o que está ruim. Eu vou olhar para o meu Senhor. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não é para a circunstância. Não é para a circunstância. Eu preciso da bênção,
ela me foi dada. O pastor leu isso até essa semana. Todas as bênçãos me foram dadas através de Jesus. Se você tem dúvida, abra depois em Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3. Quando Paulo fala exatamente isso, que a mim foi dada todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não tenho necessidade de nada, você também não. Você não faz parte desse povo. O seu dinheiro não é o real. A sua fonte de renda não é o seu trabalho. A sua vida está oculta em Cristo. Você viveu, morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Foi por isso que você se batizou. Foi por isso que você recebeu a Jesus. O Espírito Santo habita em você. Não é um espírito de tristeza, de angústia, de amargura. Não é um espírito de medo, de temor, de assombro. O Espírito que habita em você é o Espírito de Deus, o Espírito de alegria, de vida, de poder, de manifestação de graça. Não é de tristeza. Você não precisa de remédio de vida pesada. Você precisa de começar a confiar no Senhor. E vai abandonando todas essas coisas até que você viva plenamente aquilo que Ele tem para sua vida. Mas você precisa crer. Crer que hoje você recebeu a Jesus. E esse alimento, quando Jesus estava sobre a terra, Ele disse assim: come do meu corpo e bebe do meu sangue. Aquele que faz isso tem vida em si mesmo. Que Deus possa nos abençoar.